Hoje eu vou conversar com vocês de um assunto que quando eu estava montando, o tema da live, eu pensei em compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz, e essa pesquisa ela tinha o intuito de eu entender um pouco melhor o que a dona de casa gostaria que melhorasse na rotina e no planejamento do dia a dia dela, dentro da rotina da casa dela, tá? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês alguns destaques que me chamaram mais atenção e que foram os que eu vi que que se repetiam, mais em toda a pesquisa. E aí depois até eu quero que vocês comentem aí, vejam se isso também bate com o que vocês pensam, E depois vocês me falam se também vocês se identificam com essa pesquisa, tá bom? Então vamos lá. O primeiro item que aparece assim com mais frequência para mim nessa pesquisa foi a falta de planejamento das atividades do dia a dia. Então aqui é um tema super bacana que a gente gosta bastante de conversar, que é a questão da relação tempo versus a atividade, Aqui eu vou voltar a falar com vocês da importância da gente ter dentro de casa, para nossa funcionária, um cronograma com as atividades do dia a dia, tá? Esse cronograma, ele é fundamental para que a nossa funcionária consiga ter uma ideia melhor, que ela se organize melhor com toda a programação do que ela tem que fazer no dia a dia, do que ela tem que se organizar com as coisas da casa, tá? Então, quando eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que quando eu dou os exemplos e eu mostro como eu implementei, esse planejamento dentro de casa, como que a vida e o dia a dia e a rotina da Verinha funcionou e como isso facilitou o meu dia a dia também, tá? No começo, Verinha fazia, de repente ela tinha um dia que ela tirava para fazer a faxina da casa toda, e aí acabava que as outras funções dela ficavam prejudicadas, porque ela não dava conta de fazer tudo, porque o dia de faxina é um dia mais pesado, no sentido de você gastar mais tempo realmente com toda essa limpeza da casa. Então, quando eu trouxe para ela que seria legal a gente montar um cronograma, que a gente fizesse um planejamento semanal, semanal não, desculpa, para a semana, de toda a atividade, de tudo que ela tinha que fazer, ela achou no começo meio estranho, assim, mas falou, vamos fazer, topou a ideia, Eu conversei com ela, eu estava explicando para ela que quando a gente separa a organização da casa, a limpeza da casa por cômodos e por dia da semana, o trabalho dela fica mais otimizado. Então, o que a gente fez? Junto com Verinha, tá? Eu quero só deixar aqui reforçado, gente, que no começo, sempre, tudo que é novo, que a gente está passando para nossa funcionária aí, que vai mudar um pouco aí a rotina dela, é importante ela entender, é importante você conversar com ela, por que você está implementando isso, por que você está trazendo essa novidade, e sempre mostrando que isso é um benefício para ela, que ela vai estar sendo beneficiada, otimizando o tempo dela, e por que vocês precisam fazer juntas. Essa primeira montagem desse planejamento, desse cronograma, tem que ser junto, porque você vai estar auxiliando, ela vai, na verdade, montar praticamente o cronograma sozinha, só que você vai estar ali dando uma orientação para ela, tá bom?
Então, o que que eu fiz com Verinha? Então, nós sentamos, coloquei lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A Verinha vinha pra mim de 15 em 15 dias no sábado. Então, sábado a gente não entrava o sábado na nossa programação, tá? No nosso planejamento. Gente, de novo, meu telefone, hoje eu não sei o que tá acontecendo, ele tá escorregando. Então, vamos voltar aqui. Então, eu sentei com ela, né? A gente fez de segunda a sexta, sábado, como ela vinha de 15 em 15 dias, ele não entrava, o sábado não entrava na nossa programação, tá? Então, a gente começou a separar. Segunda-feira, o que que ela ia fazer na segunda? Então, era assim, faxina na suíte do casal e limpeza na casa. Então, a gente foi fazendo a semana de acordo com o planejamento do dia. O dia que tinha que ela se programava para lavar roupa, o dia que ela se programa para fazer as trocas de lençol, troca de toalha de banho. E por que eu falo que é praticamente ela que faz sozinha? Porque ela vai saber, e aí você também, cabe a você mostrar para ela, né, como é importante na hora de fazer o planejamento, pensar. Então, assim, se no dia que eu vou fazer a troca de roupa de cama, é um dia que eu gasto mais tempo tirando o lençol, batendo o lençol e trocando, né, colocando o lençol novo. Nesse dia eu vou deixar para fazer a faxina, por exemplo, no quarto das crianças, que de repente é um quarto mais fácil, ou na sala, que é um cômodo mais fácil. Então, ela que vai definir qual é o cômodo mais fácil dela limpar quando ela tem, dela faxinar, na verdade, quando ela tem alguma programação dentro do planejamento que demande mais tempo dela. Então, pra gente funcionava super bem. Então, a gente combinava ali, né? Eu mostrava para ela a importância desse planejamento e ela foi montando de acordo com onde ela gastava mais tempo para faxina, o dia que ela gastava mais tempo para roupa, para passar roupa. E também ela se organizava, porque como a refeição, né, ela que montava o cardápio, e ela também pensava no todo do trabalho de casa, tá bom? Eu não vou falar de refeição agora, porque um dos temas que surgiram é sobre o planejamento das refeições, então eu vou deixar para falar com vocês de refeições daqui a pouco. E então, gente, quando a gente conseguiu fazer esse planejamento, esse cronograma, acabou aquela questão de você ficar tendo que passar para ela todos os dias, ou né, no começo da semana, olha, hoje é dia de tal coisa, hoje é dia de tal coisa, porque ela tem esse cronograma, eu imprimi, deixei para ela, a gente tem um painel aqui na lavanderia que a gente coloca recados, enfim, várias coisinhas, e eu coloquei ali naquele painel o cronograma dela e ela ia seguindo direitinho. E com isso, o tempo dela ficou otimizado. Ela depois me retornou falando como para ela foi melhor, que às vezes ela ficava um pouco até aflita, porque não estava dando conta de fazer as coisas, porque às vezes confundia, né, o que tinha que fazer em cada dia. Então, depois, com o planejamento e o nosso cronograma ali para ela ir consultando sempre que precisa, gente, acabou. Ela conseguiu se organizar, o cronograma dela funcionava perfeitamente e eu não tive mais, na verdade, que ficar explicando todas as semanas o que a gente ia fazer, ou de repente fazendo alguma correção, não, hoje não era esse dia de fazer isso ou aquilo. Então otimiza para ela e para mim, né? E é o que eu sempre digo e eu vou repetir aqui para vocês. Tudo que beneficia uma tem que ser de mão dupla. Então o que vem de bom para beneficiar para ela, retorna para você. Porque é o seu tempo que você ganha também ali, deixando de ter que ficar falando com a sua funcionária toda vez a mesma coisa, né? Então isso foi um ponto muito positivo
E eu falo isso para vocês, a questão do planejamento. Então, às vezes, quando vocês reclamam que falta planejamento, que vocês às vezes estão até um pouco cansadas de ficar repetindo a mesma coisa, é por isso. Vamos colocar as coisas direitinho, cada um no seu lugar, e vocês vão ver que dá certo. A gente fazendo o planejamento direitinho, a rotina entra nos eixos e corre sozinha, tá bom? Vamos lá. O segundo ponto que me apareceu bastante nessa pesquisa foi a questão da organização, tá? Então eu vou deixar uma mensagem aqui que é o seguinte: mesmo se você não for uma pessoa organizada, é possível que a sua funcionária mantenha a casa organizada e assim, desde que tenha uma ajuda conjunta aí da família, a partir do momento que a sua funcionária começou a colocar a organização da casa e manter essa organização, tá? Então, aqui também vem uma outra questão que é uma conscientização nossa de que a gente precisa, antes de organizar, a gente fazer uma faxina nos armários. Então, tudo que a gente tem ali, que a gente não usa, que é excesso, gente, vamos reciclar. Não adianta você querer ter uma rouparia organizada, uma rouparia visualmente clean, se você só compra lençol, só compra jogo de cama e não tira nenhum. Não dá, não há armário que suporte, não há organização que suporte objetos em excesso, né? E isso eu acho que vem também com uma questão de conscientização que é muito bacana. Então vamos nos conscientizar de que o planejamento da organização, ele funciona também com uma ajuda nossa quando a gente organiza essa questão de excesso de itens dentro dos nossos armários, né? Então a reciclagem é o primeiro passo da nossa organização. Isso precisa ser você, né? Não dá para a sua funcionária fazer essa faxina nos armários de questão de tirar o que você não usa, né? Então vamos pensar lá, vamos ser consciente no que a gente compra e vamos ser consciente em tudo que sai do nosso armário, tá bom? A partir do momento que a gente fez essa limpeza, que a gente viu realmente que o que tá ali é o que a gente vai usar e é o que a gente precisa, aí começa a organização. Aqui eu apliquei junto da Verinha algumas técnicas que eu tenho de personal organizer. Não que eu tenha feito, gente, um curso, tá? Eu gosto de deixar isso claro, mas assim, eu gosto, desde sempre eu sempre fui muito organizada e desde sempre eu gosto muito das coisas, cada um no seu lugar. E então eu busco, eu vejo bastante coisas de matérias de organização e com isso veio me trazendo uma noção de organização bacana. E eu consegui passar isso para a Verinha de uma forma bem bacana, que ela via como eu montava o meu armário, a minha despensa, a minha rouparia, até a minha geladeira. E eu fui ensinando para ela todas essas técnicas e ela foi aprendendo. No começo, gente, não foi fácil, assim, não é que é impossível, mas assim, como ela não tinha essa percepção da importância da organização para um armário, para uma despensa, no começo ela não entendia muito. A partir do momento que eu fui conversando com ela e mostrando para ela como facilitava o dia a dia, inclusive dela, para procurar as coisas, para achar onde estava algum item num ambiente organizado, ela começou a trazer uma organização que me surpreendeu também, porque ela aplicou o que eu ensinei para ela e me trouxe várias sugestões que foi super bacana. E isso vem do que eu dei para ela quando eu deleguei para ela
essa responsabilidade, eu coloco aí entre aspas, porque na verdade eu queria mostrar para ela que ela tinha autonomia de organizar a casa e que ela tinha condições, que ela era capaz. E com essa organização, ela viu que para ela também facilitava, porque é muito mais fácil, né? Você abrir um armário, enxergar o que está ali, você abrir uma gaveta, saber onde está aquele objeto, do que você ter que ficar procurando. E também das crianças ficarem toda hora te perguntando aonde que está o objeto X. Porque se a gente já sabe que está naquela gaveta, não preciso ir lá chamar ela para vir me mostrar onde que está. Então, ela trouxe essa organização aqui para dentro da minha casa, como eu ensinei. E o que foi mais bacana foi quando ela me disse que levou essa organização para casa dela. E como fez diferença para ela também, quando ela implementou essa organização na casa dela, que facilitou muito a vida dela com a família dela também. Então, isso para mim foi assim, o máximo, porque olha que legal, eu consegui ensiná-la e consegui que ela aplicasse isso na casa dela, né? Então, isso foi bem bacana. Uma outra coisa que é muito importante, gente, é a questão do envolvimento, de você envolver a sua família nessa organização. Afinal de contas, todo mundo está ali junto, todo mundo participa do mesmo ambiente e a organização, ela beneficia a todos. Então, não é que a gente vai deixar, também outra coisa, não é que a gente vai, né, a criança tá ali brincando, você fala, não pode brincar aqui, vamos juntar esses brinquedos aqui, não vai brincar. Não é isso, tá brincando, vai brincar o tanto que quiser, vai brincar com o que quiser. Acabou a brincadeira, aí sim, a gente tem que mostrar que é hora de guardar, que é hora de você organizar as coisas que você usou, para que você possa, quando você quiser buscar e quando você quiser brincar de novo, que você saiba onde está, né? Então, várias vezes acontecia aqui na minha casa de estar com os meninos brincando e o que acontecia? Então, não guardava as coisas, aí ia carrinho para debaixo do sofá, carrinho perdido embaixo de estante, e aí o que tinha? O que acontecia? Quando meu filho ia buscar, não sabe porque não foi ele que guardou também, né? Era a velhinha que guardava, o que acontecia? Não sabia onde estavam as coisas. E aí depois ficava, mas cadê? Aí lá vamos nós procurar, saber onde que tá. Então, a partir do momento que a gente também passa essa consciência e essa importância da organização para você depois achar as suas coisas, é muito legal. E isso, gente, vale independente da faixa etária que tá o seu filho, ou dentro aí da sua família. É lógico que quando a gente já traz isso de pequeno, não vou falar que é diferente. É sim, é mais fácil. Mas, mesmo maior, a partir do momento que existe a consciência de que a organização beneficia a todos e principalmente quem está deixando organizado, que vai achar depois, aí as coisas começam a mudar, começam a ficar melhores no sentido de você ter a colaboração de todo mundo da casa, tá? Isso é bacana, eu acho que vem com realmente o hábito. No começo fica as coisas mais jogadas, ficam as coisas menos organizadas, mas na medida que você vai andando, que você vai mostrando que existe que você mostra, né, a importância do ambiente estar organizado e que isso, né, traz uma sensação ali de conjunto, de trabalho em conjunto com a sua família, isso é legal, tá? Isso é legal, envolve todo mundo e pra mim aqui na minha casa sempre foi positivo esse retorno que eu tive com relação a isso. E a outra coisa que ajudou muito também na organização aqui em casa foi quando a gente definiu os lugares, né? De cada coisa no seu lugar. Quando você, que eu comentei, né? Quando você não tem um lugar específico para guardar um objeto, as coisas
elas somem porque você não sabe aonde está e você vai procurar e você perde tempo procurando aquele objeto. Você vai achar, você acha, mas olha o tempo que já você gastou, aí você começa até a ficar um pouco irritado porque você não acha. E quando você tem as coisas sim no seu lugar, é muito mais fácil, é muito melhor pra gente, no sentido de você ganhar tempo, né? E não ter que ficar se estressando de procurar alguma coisa que você não acha, e quando acha você fala, puxa vida, né? Por que tá aqui? Deveria estar em outro lugar. Então, essa questão de cada coisa no seu lugar, ela sempre beneficia também todo mundo. E aqui em casa a gente tem uma regra. Não é uma regra, mas é uma frasezinha que eu falo com eles, com todos eles, tanto meu marido quanto com os meus filhos, como com as minhas funcionárias. Quem guarda, acha, tá né? E é isso. Então eu tenho sim a consciência de quem guarda, acha. Vamos lá. O terceiro item que apareceu aqui na minha pesquisa, gente, e que foi bastante comentada, foi a questão da falta de planejamento do cardápio, tá? Essa também é uma questão que eu acredito que seja um ponto de questionamentos aí para muitas donas de casa, porque você tem, quando não é a sua funcionária que organiza o seu cardápio, né, que faz o planejamento da semana, o que acontece? Ou você tem que fazer o planejamento, ou a outra coisa que acontece você vai no supermercado, compra um monte de coisa, deixa ali para a semana e ela vai se virando com o que tem ali. E aí, o que acontece quando você não tem esse planejamento? Você tem um gasto de tempo, porque você vai ter que passar para ela o que você vai querer fazer, o que ela vai fazer naquele dia. Você pode ter desperdício de comida, porque se de repente não é você que está passando, é ela vai usar as coisas que você comprou, mas pode ser que ela não use todas. E aí, alguns desses itens podem se perder e podem estragar, né? Porque não foi usado. Outra coisa que acontece muito quando a gente não tem um planejamento semanal das refeições, as idas em excesso ao supermercado, né? Então você acabou de chegar do supermercado e a sua funcionária vai falar, poxa vida, olha, faltou o óleo. Porque não estava ali na organização, porque faltou, não tinha um planejamento até da lista de supermercado, ou faltou um item que precisava para aquele prato que ela estava fazendo, né? Uma verdura, enfim, um tempero. E aí lá vai você voltar para o supermercado. Então, quando eu passei para a Verinha que aqui em casa eu estava tendo dificuldades com os meus filhos, isso foi uma fase realmente que eu tive. Gente, eles não queriam comer verdura, não queriam comer salada, não queriam fazer, sabe, nada. Era arroz e bife, era a única coisa que comiam na minha casa. E aí eu conversei com ela, eu fui explicar pra ela, eu falei, olha, eu tô com esse problema, eu queria ver como é que você consegue me ajudar. E eu falei pra ela, eu falei, eu queria que você fizesse o planejamento das refeições por semana. E aí eu, conversando com ela sobre essas questões dos planejamentos e pra gente trazer, o que eu pedi pra ela? Falei, Verinha, eu preciso que você me ajude a trazer pratos diferentes, a trazer um pouco de curiosidade, para as crianças terem mais vontade de comer e pra gente também, né? Porque eu não sei vocês, mas realmente quando você tem de segunda a sexta ali a mesma salada, uma alface, um tomate cortado, um pepino, uma cenoura, enjoa, né? Tem uma hora que você fala, nossa, não aguento mais ver essa salada, e montada sempre do mesmo jeito. Então, quando eu passei isso para ela, que eu precisava da ajuda dela para a gente tentar trazer um interesse maior pela comida e para a gente trazer uma comida mais saudável para dentro de casa, foi super bacana, porque ela abraçou
esse projeto e trouxe para mim um planejamento semanal, onde ela trazia durante a semana pratos diferentes para as crianças, as saladas eram variadas e eles criaram um hábito super legal. Então assim, hoje eles adoram saladas, então a gente tem uma diversificação aqui de saladas, porque se eu ponho a mesma, isso vale até hoje, gente, se na minha mesa vai a mesma salada todos os dias, ela volta intacta para a geladeira. Se tem uma mudança, se eu trago um dia uma Caesar ou uma caprese, um dia pode ser até aquela salada mista, mas com um tempero diferente, não volta salada para a geladeira, tá? Isso eu tô falando, dando exemplo da salada, mas vale para todos os pratos. E foi legal porque na época eu também estava precisando de fazer uma reeducação alimentar e perguntei para a Verinha se ela teria interesse de fazer um curso de técnicas de cozinha, que ela trouxesse esse hábito de uma alimentação mais saudável para dentro de casa. E ela topou, quis fazer, aí paguei o curso para ela, foi ótimo. Ela começou a trazer sugestões de verduras. Ela trazia, por exemplo, os meninos adoravam batata frita. Então, em vez de fazer a batata frita, o que ela fazia? Ela fazia a batata doce, mandioquinha, ralava, passava tudo no ai, gente, esqueci como é que chama. No ralador, naquela parte fininha, ficava tipo batata chips, sabe? E em vez de ir pra fritura, ela punha no forno. Ah, que delícia que ficava. Os meninos comiam um monte. Então, dá pra gente trazer uma comida gostosa, uma comida saudável, desde que a gente pense no cardápio. E a outra questão que foi ótima, dessa questão do outro ponto, né, que foi ótimo desse planejamento semanal aí das refeições, foi que ela colocou as refeições dentro do cronograma dela que a gente já estava fazendo das atividades diárias da casa. Então, gente, no dia que ela ia fazer uma faxina que ela demorava mais, em algum cômodo que para ela era mais demorado, ela se organizava com o almoço com algo mais rápido, com algo que ela conseguia fazer com mais facilidade. Então, olha quanta coisa legal, quanta coisa que quando você mostra para ela que o ensinamento, que o aprender beneficia a ela, não só a você, não só a família, elas buscam isso e trazem isso para ela como um benefício, sabe? E como algo a mais, como uma confiança. Então, você delegar e você dar autonomia para a sua funcionária é muito importante. Isso traz para ela, isso mostra para ela que você confia nela e que ela pode trazer benefícios para você e que você vai estar ali. Gente, é muito, muito, muito importante dar feedback. Quando você vê que a sua funcionária está ali tentando fazer alguma coisa diferente, ou mesmo que ela não seja uma coisa diferente, mas que ela está ali se esforçando para colocar as coisas, né, no lugar, é importante você elogiar, é importante você reconhecer, né? Quem não gosta de estar ali se esforçando num projeto, num trabalho, e que você tá se esforçando para fazer direito, que você quer mostrar que você está envolvido e que você não tem um feedback, é muito chato, né? Não é legal, isso não estimula a gente. E isso vale com a nossa funcionária também. A gente tem que mostrar que bacana, que legal que ela está trazendo e sempre dar esse feedback positivo para que ela se sinta mais motivada, mais animada e continue trazendo sempre coisas legais para vocês, tá bom? Então vamos lá, continuando aí a nossa lista. O próximo item que veio, né, que apareceu para mim na pesquisa foi a falta de interesse. Quando alguém me fala, né, minha funcionária não se interessa, ela não quer aprender, eu sempre volto uma pergunta para a pessoa que eu vou fazer agora para vocês também. Você já parou para pensar por que a sua funcionária não tem interesse? Por que ela não quer aprender?
E aí eu falo com vocês que é uma questão realmente da gente parar para pensar. Será que ela já teve oportunidade? Será que em algum momento alguém falou para ela como é importante a gente aprender, como é importante a gente trazer coisas, buscar conhecimento que vai nos fortalecer como pessoa, como profissional? Então eu sempre penso, sim, e eu acho importante a gente colocar isso, né, e nos colocarmos no lugar do outro. Se aquela pessoa nunca teve um estímulo, se aquela pessoa nunca pensou que o aprender traz benefícios para ela, ela não vai querer aprender mesmo. Por que eu vou aprender? Né? Então, quando a gente pensa, né, e a gente enxerga a falta de interesse por esse lado, aí você, eu acho que cabe a você, aí sim cabe a dona de casa, né, a quem está empregando, mostrar ali para nossa funcionária o quão importante é o aprender, né? O quão importante é ela buscar coisas, buscar informações que vão facilitar a vida dela dentro da rotina do trabalho dela, né? A questão aqui é ela entender que quando ela se capacita, por exemplo, ela não vai ter mais trabalho. Gente, pelo contrário, ela vai otimizar o tempo dela, reduzindo as perdas que ela tinha de tempo ou que ela às vezes fazia coisas que demoravam muito por falta de uma orientação. E assim, aqui cabe muito a dona de casa mostrar isso para sua funcionária, porque nem sempre ela tem esse entendimento. E se você quer uma funcionária, se você quer uma doméstica de alta performance, cabe a você sim mostrar para sua funcionária como é importante o aprender, né? E que isso vai beneficiá-la. Isso beneficia a família toda, todo mundo ganha quando você entrega um trabalho melhor, não é verdade? Aqui eu volto a dar o exemplo aqui da Verinha. Verinha também, antes de trabalhar comigo, ela nunca teve oportunidade de fazer nenhum curso. E quando eu comecei a passar para ela, e quando eu comecei a ensinar para ela todas as minhas técnicas, quando eu trouxe para ela as minhas técnicas de gestão, né, que eu tenho do meu corporativo e que eu comecei a aplicar aqui em casa. Lógico, gente, o ambiente corporativo é muito diferente do ambiente de casa, mas eu entendi e na prática eu comprovei que a gestão de pessoas, ela pode ser feita tanto no corporativo quanto no nosso ambiente de casa, e que funciona tão bem para ambos os ambientes, para os dois. O resultado, ele é positivo para os dois. E isso daí foi muito bacana quando eu mostrei para a Verinha como era importante ela aprender e como ela iria se beneficiar com esse aprendizado. Tanto que, quando ela me trouxe que ela estava levando, né, as técnicas que eu passei para ela, que ela aplicava aqui em casa, para casa dela, eu falei, pronto, já tá feito o meu papel aqui, já ganhei o que eu precisava. Eu ganhei beneficiando uma pessoa que para mim é muito importante, levando para ela otimização do tempo para a vida dela profissional e pessoal, e isso já valeu todo o esforço que eu tive, todo aquele tempo que eu ganhei ali do lado dela, ensinando e passando os meus conhecimentos para ela. Então isso para mim foi gratificante, né? Então, vamos lá. Então, esse foi aí o quarto item que eu identifiquei na pesquisa e que eu acho que é um ponto que a gente tem que
pensar um pouco melhor quando a nossa funcionária de repente não se mostra interessada em aprender, né? Cabe a nós mostrar para ela a importância do aprendizado, da capacitação e sempre mostrando que ela vai estar, quem se beneficia é ela. Na verdade, assim, ela se beneficia e nós também, a dona de casa, a família, né? E, de novo, eu falo aqui da via de mão dupla. Nada é bom quando você se beneficia apenas um lado. Vale a pena e justifica quando os dois lados são beneficiados, né? E é isso que eu quero trazer para vocês e é isso que eu preciso que vocês entendam, né? A gente traz essa capacitação para as nossas funcionárias para que elas sejam beneficiadas e a gente também, tá bom? E vamos aí para mais um item que é uma questão também que apareceu bastante, que foi a falta de proatividade. Gente, para mim, a principal característica, né, de uma doméstica de alta performance, quando a gente pensa em uma doméstica de alta performance, é a postura proativa, tá? Agora, essa postura proativa, ela, às vezes, algumas pessoas já têm isso, né? Já é uma coisa mais natural para algumas pessoas, elas já são mais proativas mesmo, já fazem as coisas sem a gente pedir. Outras não, mas elas conseguem desenvolver essa proatividade. Isso é só uma questão da gente mostrar como funciona, mostrar como é bacana, dando oportunidade, né? E então aqui eu quero falar para vocês, quando a gente tem, quando a gente passa por todos esses itens que eu falei com vocês agora e você vai mostrando para sua funcionária o quão importante é as questões do planejamento, da organização, do aprender, né? Do cronograma, como isso beneficia isso a ela e como é importante ela trazer ela trazer para vocês ideias, ela trazer coisas que de repente podem funcionar para dentro da sua casa, que vão ajudar na convivência com a família, né, na organização de todo o ambiente familiar. Isso daí a partir do momento que ela se enxerga, né, e que ela entende a relação, gente, que ela entende a relação dela com o trabalho, é uma virada de chave, tá? Então, quando ela se enxerga, quando ela se percebe, na verdade, né? Quando ela se percebe ali no ambiente de trabalho, aí sim, vocês vão ver que existe a virada de chave, porque a partir daquele momento, ela vai mostrar para você que é possível você ser surpreendido, tá? Quando eu já estava com Verinha, já nesse processo, né, da capacitação e tudo, teve um dia que eu cheguei em casa, gente, e eu tava com uma lâmpada queimada, e eu falei, bom, agora eu vou ter que pedir pro maridão trocar a lâmpada, né, porque era bem do meu closet. Eu cheguei em casa, a minha lâmpada estava trocada, então quer dizer, olha a proatividade aí, gente, né, eu não pedi, não precisei pedir para ela fazer isso, e quando eu cheguei em casa, minha lâmpada já estava trocada. E para mim aquilo foi assim também, né, mais uma vez me comprovando o quão importante foram aqueles momentos de ensinamento para ela e em que eu consegui mostrar para ela, né, e que ela percebeu mesmo a posição dela ali dentro da minha casa, né, do ambiente dela, porque
ela me via, isso é uma coisa legal, né? Porque ali ela é uma prestadora de serviço e eu sou a cliente dela. Então, o que ela quer? Ela quer que eu fique satisfeita. E quando ela percebeu que isso existia, né, dentro de casa e que ela me via ali realmente como a cliente dela, gente, o ambiente de trabalho, o ambiente de casa muda completamente, porque você está trazendo uma pessoa para dentro da sua casa que está feliz, que está alegre em trabalhar ali com você, que ela é reconhecida. E eu falo para vocês assim, de coração, todas as minhas funcionárias, todas, sem exceção, eu tive um carinho muito grande por elas, um respeito muito grande, e porque assim, elas passavam mais tempo na minha casa do que na casa delas. Elas passavam mais tempo com os meus filhos do que com os filhos delas. Então, eu tenho um respeito sim por todas as empregadas domésticas e principalmente pelas que passaram aqui por mim, né? Que ficaram comigo e que foram tão importantes na minha vida. Eu sempre trabalhei fora a vida toda, saía de manhã, voltava à noite e então assim, eu tenho esse reconhecimento, né? Que sem esse meu braço direito, né? Que eu tenho aqui dentro de casa, a minha vida não teria sido tão fácil no sentido de eu ter a tranquilidade de sair para trabalhar e ter certeza que eu estava com uma pessoa feliz em casa, com uma pessoa que cuidava dos meus filhos e que tinha um carinho muito grande por eles, como eu tinha por elas. Então, aí eu queria deixar aqui essa mensagem para vocês hoje, nessa nossa conversa, de que é preciso a gente pensa no próximo, pensa como a gente pode, né? Se a gente tem possibilidade e se a gente pode dar uma capacitação e se a gente pode passar um ensinamento para nossa funcionária, por que não fazer isso, né? Sendo que ela é uma pessoa tão importante para a gente e que ela pode sim, com essa capacitação, se tornar o seu braço direito aí na sua casa. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia.